Seja bem-vindo. Vamos para mais uma aula de matemática com questões da banca Instituto Consulplan. Essa é a questão do dia. Já tira aquele print para poder refazê-la em outro momento, a título de revisão. É muito importante que você sempre tente praticar sozinho. O assunto principal ali é frações, interpretação de frações. Isso pode ser entendido como esse tópico do edital de conjuntos numéricos, mais especificamente o conjunto dos números racionais. E se você vai fazer algum desses concursos da banca Instituto Consulplan, além do material gratuito que você encontra lá no Telegram, listas de questões da própria banca organizadas por assunto, cobrindo não só a disciplina de matemática, mas todas as outras, você pode dar uma olhada nos nossos simulados, caso você queira aprofundar ainda mais a sua preparação, especificamente para esses cargos apresentados. E os links estarão na descrição do vídeo. O mais recente publicado é o do cargo de analista de controle interno jurídico do concurso de Nova Iguaçu, que usando o cupom AMRJ até o fim do dia 2/3, ele vai sair por R$16. E aqui o simulado 2 do técnico de controle interno está com a promoção de 2 em 1. Comprando até o final de fevereiro, você vai ganhar um simulado bônus. E se você tiver alguma dúvida sobre esses simulados, pode pesquisar no canal o vídeo que eu falo sobre eles especificamente. Juliano quer dividir uma certa quantia em reais entre seus 4 netos. Cada neto em sequência irá receber 1/4 da quantia recebida pelo neto anterior. Se o terceiro neto recebeu R$84, o dinheiro total distribuído foi... Bom, passo 1 da resolução de problemas. Entender o que foi informado e o que se pede. Uma boa maneira de você saber se você entendeu esses 2 pontos é você fingir que está contando esse problema para alguém. Você consegue esclarecer para essa pessoa, ou seja, seu pet, ou até a parede. Você consegue esclarecer o que está acontecendo e o que se quer descobrir. E aí o passo 2 é montar um plano. Então olha só, o avô Juliano vai dividir a quantia, uma certa quantia, para os seus netos. Primeira coisa, já nessa frase aí. Eu sei qual é o valor dessa quantia? Não. Portanto, eu já tenho o impulso de atribuir uma incógnita, que eu represento com uma letra, normalmente. Se você quiser representar um desenho, um abacaxi, por exemplo, você pode também. Então, muito criativamente, eu vou chamar de X essa quantia desconhecida. Segunda frase. Cada neto em sequência, um após o outro, irá receber 1/4 da quantia recebida pelo neto anterior. Então não é que cada um vai ficar com 1/4. Ele vai pegar essa quantia, vai dividir por 4 e vai dar um pedaço para cada um. Não. Por exemplo, se o primeiro recebe R$4, o segundo vai receber 1/4 de Perdão, 1/4 de R$4. Vai dar R$1. Você pega o R$4, divide em 4 pedaços e considera um desses 4 pedaços. Isso que significa 1/4. E agora, o terceiro vai receber 1/4 do que o segundo recebeu. O primeiro recebeu R$4, o segundo recebeu 1/4 de R$4, que é R$1, e o terceiro vai receber 1/4 de R$1. Então o terceiro vai receber, nesse exemplo, 25 centavos. E aí o quarto, finalmente, vai receber 1/4 do que o terceiro recebeu. E agora, boa sorte dividindo 25 centavos por 4. Então isso foi o exemplo para entender o que está acontecendo, tá? Um exemplo numérico. Não é o caso do exercício. Se o terceiro neto recebeu R$84, o dinheiro total distribuído foi... essa questão também pode ser categorizada como problemas aritméticos, ou até aquele tópico de princípio da regressão também. Ele vai dando uma sequência de acontecimentos que você tem que linkar todos eles. Então esse tipo de questão normalmente vai assim, ele vai trabalhando ou em porcentagem ou em termos fracionários, e em algum momento ele te dá algum valor numérico para você poder montar uma equação. Em algum momento ele vai dizer que uma coisa é outra, ou uma coisa equivale a outra. Então o que equivale ao que aqui para eu montar uma equação? Se eu tenho uma incógnita, provavelmente eu preciso de uma equação. Ele diz que o que o terceiro neto recebeu é R$84. Então essa quantia equivale a R$84.
Então aqui eu já tenho metade da minha equação. Sei que alguma coisa vai equivaler a R$ 84. Ou seja, a quantia que o terceiro neto recebeu. É isso que essa equação vai me dizer no momento. Agora eu preciso jogar do outro lado uma situação algébrica para descobrir alguma informação para que eu possa chegar na descoberta que eu quero fazer, que é descobrir o valor de x. Então olha só, o terceiro neto vai receber 1/4 do que o segundo recebeu. E o segundo recebeu 1/4 do que o primeiro recebeu. E aí que tá, eu não sei quanto o primeiro recebeu. A regra do 1/4 vale a partir do primeiro. Então eu tenho uma nova incógnita, que eu vou chamar de P. Então P significa a quantia que o primeiro recebeu. E aí o segundo recebeu 1/4 disso aqui. Então 1/4 de P é o que o segundo recebeu. E como eu estou calculando o quanto o terceiro recebeu, que eu sei que foi 84, ele recebeu 1/4 do que o segundo recebeu. Então a minha equação fica com essa cara. Eu posso até eliminar esses parênteses aqui, tá? Foi só para reforçar a ideia que eu estou tirando 1/4 do que o segundo recebeu. Só que eu estou tratando esses recebimentos em função do que o primeiro recebeu, em função desse P. Então aqui, ó, multiplicação de frações, multiplica numerador e multiplica denominador. Então fico nessa situação, P sobre 16 é igual a 84. Eu quero saber o valor de P, então preciso isolar ele desse lado da equação. Para fazer isso, eu multiplico os dois lados por 16, para eu poder cortar isso daqui. Ou, vulgarmente falando, na matemática das ruas, poderia passar esse 16 para lá, multiplicando, né? Com isso, eu descubro que o primeiro recebeu 1.344. E aí eu já posso eliminar a alternativa A. Ué, mas por quê? Eu que pergunto, me responde o porquê. Porque o que ele quer saber? Dinheiro total. Se só o primeiro já recebeu 1.344, não tem como ser o total 1.344, porque os outros também receberam alguma coisa. E com essa informação de quanto o primeiro recebeu, é possível calcular o que a gente quer. O x vai ser a soma de todas as quantias recebidas. Então, o primeiro recebeu 1.344, o segundo recebeu 1/4 disso, que é 1.344 sobre 4. Ou, eu poderia escrever isso aqui também, se preferir, como 4 vezes 84. Porque se o terceiro recebeu R$ 84 e o terceiro recebeu 1/4 do que o segundo recebeu, então é a mesma coisa dizer que o segundo recebeu 4 vezes o que o terceiro recebeu. E aí o último recebeu 1/4 do 84, dá 21. Aqui uma dica, um bônus, vai. Como saber se um certo número é divisível por 4, ou seja, vai dar um número inteiro o resultado dessa divisão. Você olha para os dois últimos dígitos. Se esses dois últimos dígitos formarem um múltiplo de 4, então todo o número é divisível por 4. É um múltiplo de 4, como é o caso aqui. Então fica 1.344 mais 336 mais 105. Então, um total, R$ 1.785. Gabarito letra C. Então, um problema muito instrutivo. Mais uma vez, a gente trabalhando bastante a habilidade de interpretar matematicamente um enunciado. Como montar a conta correta e como atribuir incógnitas e montar equações com essas incógnitas a partir das informações que são dadas. Conseguiu resolver? Eu espero que sim. Espero que tenha gostado, tenha sido esclarecedor e que você tenha conseguido progredir um pouquinho na sua jornada com a matemática. Confie nas PPP, nas pequenas porções de progresso. Seja rigoroso sim consigo mesmo, mas seja paciente também na mesma medida. Muito obrigado pelo seu apoio ao canal, pela sua participação. Bons estudos e até a próxima.